Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Olha só, e agora sem pensar e sem imaginar, vamos com mais um tema e mais um assunto. Sem pensar e sem imaginar, vamos lá. Pois é, pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho de cuidados sobre a saúde, né? Cuidados de saúde. Cuidados de saúde. Pois é. Na mocidade, nem sempre os jovens, se cuidam, se preocupam com a saúde, né? E também os idosos, né? Não só os jovens. Estou falando dos jovens, mas enfim, de tudo, né? Estou citando os jovens, mas os jovens, né? E todas as faixas etárias. Nem sempre as pessoas, enfim, se preocupam com a saúde. Mas é muito importante você se preocupar com a saúde, né? Muito importante. Eu sempre media minha pressão, né? Eu comia tudo que tinha direito, tudo que gostava, tudo que meu organismo aceitava. E media a pressão boa, a glicose boa, 90, 80 levar o trem, a glicose, a pressão boa. E na minha cabeça, eu no tempo sou jovem, né? Sou um jovem. Mas no tempo, assim, meus 15, 16, 17 anos, na minha cabeça, 20 anos, na minha cabeça, ia ser pro resto da vida, daquele jeito. Não, eu estou bem, eu tenho um biotipo que inatingível. Na minha cabeça é isso, e eu creio que é o que se passa na cabeça de muita gente. Não, porque mede a pressão tá boa, e vai medindo toda vez que mede. Não, eu sou bem, não sou inatingível, doença nenhuma vai pegar em mim. Só que, depois de uma certa idade, já chegando a 45, 50, 55, 60, aí a conta chega. Aí vai ver as extravagâncias, né? As extravagâncias do tempo da mocidade, porque a conta chega. A conta chega. É igual um relógio. O relógio acaba de ir à prova d'água, bota dentro d'água, fica 3 dias e não entra água, evidentemente. Só que o relógio foi feito para usar no braço, não foi feito para usar dentro d'água, porque a água não é, porque o relógio não é canoa, não é barco, iate, né? Chalana e etc, etc. Aquilo ali com o tempo não entra água, mas com o tempo aquele relógio vai enferrujando ali no ponteiro, na beirada do ponteiro, na beirada, e aquilo ali é uma coisa pequena, às vezes a pessoa não consegue enxergar a olho nu. Vai corroendo através da água, corroendo até a ferrugem vai comendo até virar uma passagemzinha para a água. Aí tem uma hora que a pessoa vai botar na água e vai entrar água, entendeu? Então não entra água primeiramente, então, mas vai chegar um tempo que vai entrar água, a conta vai chegar para o relógio. Mesmo assim é o ser humano, e vai fazendo as extravagâncias, comendo tudo que vem pela frente, bebendo tudo que vem pela frente, e o seu corpo vai absorvendo, pá, igual o relógio, tá. Quando chega uma certa idade, aí foi o tempo suficiente para aquelas extravagâncias, elas foram corroendo lá dentro, né, atingindo uma peça aqui, uma peça ali, digamos assim, né, do ser humano, atingindo isso, atingindo aquilo, né. E quando dá fé, daquilo de uma coisa pequena, vieram uma doença aqui, uma doença lá, aí começa, depois de uma certa idade, começa a aparecer doença daqui, doença de lá. Mas o que está acontecendo? Eu nunca tive isso, eu sempre fui forte, firme, igual um touro, né?
Isso é para uma mulher, né? A gente tá falando toda. Fazendo aí, como se fosse homem, mas não é só homem. Homem e mulher, enfim. E... Mas foi a conta que tá chegando desde a sua mocidade, né? Entendeu? A mesma coisa é uma casa. Uma casa, você constrói uma casa. Se você faz um alicerce meia boca, aquela casa não vai durar muito. Há pouco tempo, há alguns anos, ela vai cair, né? Se você faz uma estrutura grande, boa, bem resistente, ela pode viver 100 anos, 200 anos, 300, 1000 anos, né? Igual às grandes obras antigas, aquelas obras antigas do Império Romano, né? Ou antes, que até hoje estão de pé, 2, 3 mil, 5 mil anos, né? Eu às vezes dou exemplo das pirâmides de Gizé, no Egito, do Coliseu, na Itália, e outras obras, né? E outras obras construídas pelo Império Romano e outros povos também, antes dos romanos, né? Por quê? Porque fizeram uma estrutura boa, por isso que elas vivem assim. Mesmo assim é o ser humano. Então, se o ser humano tem a comida certa para todo tipo de fortalecimento do ser humano, tem uma determinada bebida, uma determinada comida que você ingerir, que serve para os ossos, fortalecer seus ossos. É como fortalecesse como se diz, fosse o alicerce de uma casa. Você desde pequeno, com os ossos fortalecidos, tudo, você, se cuidando da saúde, da alimentação, você vai crescer com os ossos firmes, fortes. E ali vai ser ruim para dar uma doença. A doença vai chegar ali e não vai bater, os ossos tão firmes. Então, a tendência é você envelhecer saudável, firme e forte, porque você se cuidou, né? Imagina que você se cuidou durante a mocidade inteira. Imagina que coisa boa, que coisa maravilhosa, você envelhecer saudável, sem doenças e sem dor. Tem coisa melhor do mundo? Não tem, né? E não é o que a gente vê, né? A pessoa fala assim, quando chega uma certa idade a doença aparece. Aparece porque devido às extravagâncias que a pessoa fez na mocidade, né? É igual a casa, é igual o relógio, que não foi feito para botar na água, mas botar na água. Igual a casa, que tem que fazer o alicerce firme, forte, e fizer meia boca. Mesma coisa é o ser humano, se não fortalecer seus ossos na mocidade, isso com o quê? Com alimentos adequados, uma sua vida regrada, sem fumar, sem beber, entendeu? Aí você vai ter uma velhice sem dor, vê só que maravilha. Uma velhice sem dor, uma velhice sem doenças, né? Sem doenças, sem dor, e é só alegria, com saúde. Imagine você envelhecer com saúde, 70, 80, 90, 100 anos ou cento e tantos anos, com saúde. Imagine, sem dor. A coisa melhor do mundo é a saúde, né? A maior riqueza que Deus nos deixou é a saúde. Então, e você viver com saúde e sem dor é uma coisa muito maravilhosa. Tem riqueza maior do que isso? E você pode fazer isso. Você pode chegar a 70, 80, 90, 100 anos ou passar de 100 anos com saúde, sem dor. Sem sentir dor, quer dizer assim, sem uma coisinha aqui, outra coisa, isso é normal. Assim, sem doenças, né? Isso é possível, tá? Sem pensar e sem imaginar, vamos terminar.